Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Físico-Química 3. Me chamo Marcelo e sou estudante de licenciatura em Química do Instituto Federal de São Paulo, assim como a Stephanie. Nos foi proposto como atividade avaliativa a realização de uma aula nesse formato, EAD, pelo professor Paulo, já que infelizmente não é possível que haja encontros presenciais devido à Covid-19. Esperamos que todos estejam bem. O assunto abordado será acerca de eletroquímica. Bora ver isso? Bom, como podemos definir a eletroquímica? De forma simples, a eletroquímica é a parte da físico-química que estuda os fenômenos de transformação da energia química em elétrica e assim vice-versa. Temos aqui uma reação química gerando energia elétrica ou uma energia elétrica sendo transformada em energia química. E há duas maneiras de ocorrer essas transformações, que é através da pilha e da eletrólise. A pilha é um processo espontâneo que transforma energia química em elétrica, e a eletrólise não ocorre de forma espontânea e transforma energia elétrica em química. Aí vocês podem me perguntar, por que um é espontâneo e o outro não? Bom, a pilha é um processo espontâneo porque ocorre pela simples presença dos reagentes, o que não é o caso da eletrólise, já que a mesma acontece por meio de uma descarga elétrica fornecida por uma fonte externa. Sem essa fonte, nada acontece na eletrólise, por isso que não podemos chamar a eletrólise de espontânea, assim como é o caso da pilha. E quais as diferenças entre o funcionamento das pilhas e da eletrólise? Tem alguma? Tem sim, são elas. A espontaneidade, como já dissemos anteriormente, a pilha é um processo espontâneo e a eletrólise não. Podemos também dizer que a pilha é um gerador de energia, já que ela não necessita de nada externo, além dos próprios reagentes para funcionar. Já a eletrólise pode ser dita como sendo um receptor, pelo fato de receber energia externa para funcionar. Uma transforma energia química em elétrica e a outra elétrica em química, como já dissemos também. E tem o ânodo e o cátodo, que se invertem. Na pilha, o anodo é o polo negativo, e na eletrólise, o anodo é o polo positivo. Agora as semelhanças. Em ambos os processos ocorrem reações de oxirredução. Tanto no caso da pilha como no caso da eletrólise, o anodo é sempre o eletrodo no qual ocorre a reação de oxidação. E o cátodo é sempre aquele no qual irá ocorrer a reação de redução, independente do sinal. Nos dois casos, também há uma diferença de potencial, a DDP, entre os eletrodos. Além disso, no caso da eletrólise, a pilha usada para gerar a corrente elétrica deve fornecer uma DDP igual ou até mesmo maior que a que é exigida pela reação eletrolítica global. Bom, acho que a gente já pode definir o que é pilha. O que são pilhas, afinal? A gente pode definir pilha como sendo dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica. Essa energia química se dá a partir de reações de oxidação e reações de componentes metálicos presentes na estrutura. É muito perguntado se pilha é a mesma coisa que bateria, e a resposta é não. Quase. A diferença é que a bateria é formada por várias pilhas, ligadas em série ou em paralelo. Toda essa história de pilha começou muito sem querer, quando o anatomista italiano Luigi Galvani, em 1786, dissecou uma rã sobre sua mesa, na qual se encontrava uma máquina eletrostática. Galvani observou contrações nos músculos do animal no momento em que seu assistente, por acaso, tocou com a ponta do bisturi no nervo da coxa da rã, nervo interno. Ou seja, isso acontecia no momento em que os tecidos da rã eram tocados por dois metais diferentes. Galvani passou a defender, a partir de tal momento, uma teoria que tentava explicar esse fato, a teoria da eletricidade animal. Segundo Galvani, os metais eram apenas condutores da eletricidade, e o que aconteceria na verdade é que a energia estaria contida nos músculos da rã, o que estava errado. O físico italiano Alessandro Volta realizou vários experimentos e notou que quando a placa e o fio eram constituídos do mesmo metal, as convulsões não apareciam, mostrando que não havia fluxo de eletricidade. Assim, ele passou a defender o conceito, então correto, de que a eletricidade não se originava dos músculos da rã,
mas sim dos metais, e que os tecidos do animal que conduziam essa eletricidade. Em 1800, Volta criou a primeira pilha elétrica que passou a ser chamada de pilha galvânica, ou pilha voltaica, em homenagem aos dois. Um esquema dessa pilha é mostrado abaixo. Ele colocou um disco de cobre por cima de um disco de feltro embebido em uma solução de ácido sulfúrico. E, por último, um disco de zinco, e assim sucessivamente, empilhando essas séries até formar uma grande coluna. O cobre, o feltro e o zinco tinham um furo no meio e eram enfiados numa haste horizontal, sendo assim conectados também por um fio condutor, que até hoje é o modelo ideal da pilha, gerando eletricidade. Em 1836, o químico inglês John Frederick Daniell aperfeiçoou a pilha de Volta, tornando-a menos arriscada. Essa nova pilha passou a ser conhecida como pilha de Daniell. A pilha de Daniell era constituída por duas semicélulas eletroquímicas. A primeira era formada por uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco e um becker, e a outra era formada por uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre e outro becker. Essas duas placas eram interligadas por um fio de cobre, que era o condutor. Além disso, as duas soluções estavam conectadas por um tubo que continha uma solução eletrolítica, isto é, o que conhecemos hoje como ponte salina. Aqui a gente tem a representação da pilha de Daniell. Aqui tem uma barra metálica de zinco, uma barra metálica de cobre, submerso numa solução de sulfato de cobre, e a placa de zinco submersa numa solução de sulfato de zinco. E essa pilha está interligada por um circuito externo. Esse traço em verde está representando a ponte salina, na qual é responsável por manter o equilíbrio desse sistema. Aqui a gente vê ela formada por KCl. E o que a gente precisa saber da pilha de Daniell é que é o seguinte: a pilha de Daniell ela está dividida em duas meias células, a célula de zinco e a célula de cobre. A célula de cobre receberá o nome de cátodo, enquanto que a meia célula de zinco receberá o nome de ânodo. A de cobre, o cátodo será o eletrodo positivo, enquanto que o ânodo será o eletrodo negativo. Ao ser negativo, ele oxidará e ele cederá seus elétrons para o cátodo, que será positivo e receberá esses elétrons, sofrendo a redução. Oxidar é doar elétrons e redução é receber esses elétrons. Então, o ânodo vai empurrar os elétrons em direção ao cátodo. A transferência de elétrons, então, podemos concluir que será sempre do ânodo para o cátodo, certo? Então, recapitulando, a célula de zinco será o anodo, sofrerá oxidação, será o eletrodo negativo e cederá elétrons para o cátodo, enquanto que o cátodo reduzirá, será o eletrodo positivo e receberá os elétrons. Agora vamos mostrar uma outra representação. Aqui a gente tem novamente o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre, no qual os elétrons de zinco irão em direção ao cobre. Aqui a gente está vendo a setinha dos elétrons indo até o cobre. Interessante que enquanto isso ocorre, acontece também duas semi-reações, onde o ânodo ele vai oxidar. Então, a gente tem o zinco metálico aqui, se transformando no zinco 2+, certo? Enquanto o cátodo, ele vai reduzir. Aí tem o cobre 2+, formando o cobre metálico. Então, conforme vai acontecendo a reação, a gente tem a placa de zinco reduzindo o seu tamanho, porque os elétrons de zinco estão deixando a barra e indo para o cobre. Aqui a gente tem os átomos de zinco
que pertence à barra indo para a solução. Ou seja, à medida que ele vai indo para a solução, ele vai se tornando em zinco mais 2, que é um íon, né, presente na solução. E à medida que os elétrons vão chegando na barra de cobre, os íons que estão presentes na solução, eles reduzem. Eles reduzem indo em direção à barra, ou seja, o cobre, que era um íon, vai se transformando no cobre metálico. Agora a gente vai entender o porquê dessa ponte salina. Na medida que os elétrons vão saindo do ânodo, essa solução vai ficando mais positiva. Nessa transferência de elétrons, o cátodo ele vai ficando mais negativo, porque ele vai reduzir, né, e assim vai ficando mais negativo, ao contrário da solução do ânodo. Aí nesse esquema aqui eu vou mostrar melhor. Aqui ele vai perder íons de cobre, e nessa diminuição ele fica mais positivo, enquanto que aqui ele vai ganhar íons de zinco 2+. Com esse ganho, ele fica mais positivo. E à medida que isso ocorre, vai ficando diferente as cargas. E é por isso que existe a ponte salina. A ponte salina, ela está aqui para manter o equilíbrio elétrico de todo esse conjunto. Então, os cátions potássio, eles vão para a solução que está mais negativa, ou seja, a azul. Enquanto que os ânions Cl, eles vão para a solução que está mais positiva, que é a verde, né? É só para manter mesmo o equilíbrio elétrico, para não deixar uma mais positiva que a outra. Aí aqui a gente vê as duas semi-reações, a de redução e a semi-reação de oxidação. Aí mais uma vez a gente tem o ânodo negativo e o cátodo positivo. À medida que a reação vai ocorrendo no ânodo, ele vai corroendo. Nessa corrosão, ele vai perdendo sua massa, enquanto que na redução, ele vai ganhando massa. E vai ficando mais concentrado, porque os íons estão indo para a solução. Enquanto que no cátodo, a solução fica mais diluída, porque os íons estão indo para a barra metálica, ou seja, aqueles que estavam na solução, eles vão para a barra metálica e assim deixa a solução mais diluída. A última coisa que precisa ser falada é sobre o potencial de redução dessas duas células. No anodo, vai ter um menor potencial de redução, porque ele vai oxidar, então o potencial de redução é menor que o do cátodo. Esse aí é o potencial de redução. E como o cátodo vai reduzir, ele tem que ter um maior potencial de redução. Então, por isso que o potencial dele sempre vai ser maior do que o do anodo. Recapitulando, o anodo vai sofrer corrosão, solução mais concentrada e menor potencial de redução, enquanto o cátodo vai ser o contrário. Agora falaremos sobre o potencial padrão de redução, que serve para identificar qual espécie tem maior facilidade em reduzir. Aí nessa imagem a gente tem a representação de um eletrodo de hidrogênio, que foi escolhido para servir como padrão de comparação. Aí a gente pode ver um tubo de vidro invertido, em que será injetado o gás hidrogênio. Embaixo temos uma plaquinha de platina numa solução ácida. E com isso os íons H+ sofrerão redução e gerarão um potencial padrão igual a zero. Aqui temos a representação de duas células eletrolíticas, uma de zinco ligada ao eletrodo de hidrogênio, onde o zinco vai oxidar e o hidrogênio vai reduzir, e isso vai gerar uma força eletromotriz de 0,76 volts. Já na outra célula eletrolítica, a de cobre, o H2 é quem vai doar seus elétrons e vai gerar uma força eletromotriz de 0,34. Ao comparar essas duas, a gente pode ver que o zinco tem a tendência de 0,76 a reduzir, enquanto que o cobre tem uma tendência de 0,34. Ou seja, o zinco é quem vai ser mais suscetível à redução em comparação ao cobre. Resumindo, para poder encontrar quem reduzirá primeiro, a gente precisa ver
quem tem o maior número de potencial de redução. E é através dessa diferença que a gente consegue identificar quem reduzirá primeiro. E por fim, para descobrir os valores do potencial de redução, é só procurar pela tabela de valores de potencial padrão de redução fornecidos pela IUPAC. Bom, depois dessa aula completona que a gente teve, é hora de vocês praticarem. Separei 2 exercícios para vocês, que engloba todo o conteúdo que a gente viu. E vou dar um tempinho para vocês pausarem, resolverem, e logo depois eu vou fazer com vocês, tá? Vamos lá. Bom, acho que deu para pausar para vocês fazerem tudo, então vamos nessa. É um exercício da Unesp, vestibular 2015, questão 19, e ele diz o seguinte: o funcionamento de uma pilha de combustível é baseado nas semi-reações a seguir, cada uma delas representada com respectivo potencial padrão de redução. Aí ele dá as duas semi-reações e pergunta: levando-se em conta essas informações, afirma-se: 1. A reação global da pilha de combustível é H2 gasoso mais meio de O2 gasoso liberando H2O líquido. 2. O hidrogênio sofre oxidação no processo. 3. A diferença de potencial dessa pilha de combustível em condição padrão é igual a 1229 volts. E pergunta quais estão corretas. Bom, a resolução é o seguinte: a 1 é verdadeira. Para a gente chegar na equação global, a gente inverte a primeira reação, que tem o baixo potencial de redução, e corta com a de baixo, mantendo ela do jeito que está, porque ela tem o potencial de redução maior. O resultado disso equivale à reação global. Seguindo esse passo, a gente chega certinho a H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, liberando H2O líquido. A 2 também é verdadeira. A gente pode checar que no H2 o NOx hidrogênio vale 0. E no H2O líquido, o NOx hidrogênio vale mais 1. A 3 a gente aplica a formulinha. E aplicando a fórmula, a gente substitui os valores fornecidos pelo enunciado e chega à conclusão de que a variação é sim 1229 volts. Então a alternativa E é a correta. Todas estão certas. É um exercício bem simplesinho, gente, que dá pra gente englobar bastante coisa que a gente viu na aula. Mas o próximo ainda tem mais questões para vocês verem como que funciona no vestibular, tá? Então, vamos nessa. Aqui, o exercício 2. Ele diz o seguinte: as pilhas e as baterias são dispositivos nos quais uma reação espontânea de oxirredução transforma energia química em energia elétrica. Portanto, sempre há uma substância que se reduz, ganhando elétrons, que é o cátodo, e uma que se oxida, perdendo elétrons, que é o ânodo. Abaixo temos o exemplo de uma pilha eletroquímica. Aí tem a figura, vou pedir para vocês lembrarem bem dessa figura, salvarem, para consultar para as questões, tá ok? E pergunta o seguinte: A. Qual eletrodo A ou B está sofrendo redução e qual sofre oxidação? B. Qual é o cátodo e qual é o anodo? C. Escreva as reações que ocorrem nos eletrodos A e B e a reação global da pilha. E D. A concentração de íons B3+, e A2+, aumenta ou diminui? Aí a gente vai fazer o mesmo esqueminha, tá, gente? Eu vou dar um tempinho para vocês pausarem e tentarem fazer. Podem pausar já. Bom, então vamos para a resolução do exercício 2. Na letra A, o eletrodo A está sofrendo redução, porque ele está ganhando elétrons. Portanto, seu NOx, número de oxidação, irá diminuir. Já o eletrodo B está sofrendo oxidação, porque ele está perdendo elétrons e seu NOx irá aumentar. Com a letra A, a gente responde a letra B. O eletrodo A é o cátodo e o B é o ânodo, porque o cátodo é quem sofre redução e quem ganha elétron. A C, a semi-reação do ânodo é B sólido, liberando B3 aquoso mais 3 elétrons, e a semi-reação do cátodo é A2 aquoso mais 2 elétrons, liberando A sólido. Para encontrar a equação que representa a reação global dessa pilha, a gente vai ter que multiplicar a semi-reação do ânodo por 2 e a do cátodo por 3, para a gente poder igualar os elétrons. Assim fica 6 elétrons para cada, entenderam? Aí a gente coloca uma sobre a outra e corta os elétrons, e chega na reação global. E a D, conforme mostra a reação global, a concentração de B3+ aumenta e a de A2+ diminui. É um exercício bem mais amplo do que o primeiro, mas
muito bom para a gente poder enxergar e explorar esse conteúdo mais a fundo. E também tem vários outros exercícios pela internet para vocês praticarem. Esperamos que vocês tenham gostado da aula e não se esqueçam, gente. Fiquem em casa, se cuidem. E qualquer coisa pode comentar, mandar um e-mail pra gente. Até mais.